Olá, eu sou o professor Paulo Vitor e estamos dando início a mais uma aula de filosofia aqui no canal Não Perca a Cabeça. O que você faria se tivesse que se alimentar de carne humana para poder sobreviver? Será que os valores éticos e morais eles são válidos universalmente, independentemente do contexto? Nessa aula nós falaremos sobre ética filosófica. Para facilitar, nós vamos dividir em dois vídeos, o primeiro sobre ética utilitarista e o segundo sobre ética do dever. Então fique atento para não perder nada. Segue a vinheta aí! Inicio essa aula falando sobre um caso que aconteceu na Inglaterra em 1884. É uma história sobre 4 marinheiros que estavam perdidos em alto mar, sem água e sem comida já há muitos dias. Então, diante dessa circunstância, os 2 marinheiros mais antigos, que se chamavam Dudley e Stephens, resolveram fazer a seguinte proposta para sua tripulação. Um dos integrantes da tripulação poderia entregar a sua vida, sacrificar a sua vida, para que o seu corpo pudesse servir de alimento para o restante do grupo. You serious? Como ninguém aceitou essa proposta, Dudley e Stephens resolveram então assassinar aquele integrante da tripulação que estava com a saúde mais frágil. O corpo desse sujeito serviu de alimento para o grupo durante 4 dias, tempo suficiente para um navio encontrar a embarcação e resgatar esse grupo de marinheiros que estavam perdidos. Essa história é emblemática porque nos faz pensar sobre os fundamentos das nossas ações. Afinal, o que é fazer a coisa certa? Como é que nós podemos julgar a ação de Dudley e Stephens, os 2 marinheiros que assassinaram o seu colega de tripulação? Como podemos julgar essa ação como correta ou incorreta? É sobre esse tipo de questão que a ética filosófica se ocupa. Podemos então definir ética filosófica como campo de investigação da filosofia que busca definir quais são os critérios de uma ação moralmente correta. Uma das correntes da ética filosófica mais famosas é o utilitarismo. Essa corrente defende que o princípio da moralidade é a maximização dos prazeres e a minimização da dor. Ou seja, quando o indivíduo está diante de um dilema moral, ele deve olhar para as possíveis escolhas de ação e fazer o seguinte cálculo: quais dessas escolhas me trará mais prazer e menos dor? Podemos utilizar como exemplo a história que eu contei no início dessa aula. Fica muito evidente que a lógica utilizada por Dudley e Stephens é exatamente a mesma lógica da ética utilitarista. Eles imaginam que é melhor você poupar 3 vidas e sacrificar uma do que você perder todas as 4. Esse é o tipo de cálculo que um utilitarista faria. Ele vai pensar qual ação trará mais felicidade para o grupo. No caso, você poupar 3 vidas é o que trará mais prazer para o grupo. Ou seja, quando o utilitarismo ele pensa sobre a maximização do prazer, ele não está falando somente do prazer do indivíduo, mas também do prazer do grupo, da coletividade. Também podemos utilizar como exemplo o dilema do trem desgovernado. Esse dilema se constitui do seguinte cenário: imagine que você está dentro de um trem e de repente você perde o freio desse trem. Você não consegue mais parar esse veículo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos! Taca-lhe pau, taca-lhe pau! E diante de você, exatamente nesse momento, aparece uma bifurcação, ou seja, 2 caminhos possíveis. Ou você vira para a direita, ou você vira para a esquerda. Do lado direito existem 4 operários, e do lado esquerdo, 1 operário. Sendo que todos eles estão com proteção no ouvido, então eles não conseguem ouvir você chegar, não conseguem ouvir o trem. E você tem 2 escolhas possíveis. Ou você mata 4 operários, consequentemente, ou você mata apenas 1 operário, necessariamente. Então, utilizando a lógica utilitarista, você deve desviar para o lado que tem apenas 1 operário, ou seja, para o lado esquerdo, porque a lógica utilitarista pede que você faça um cálculo. Qual das escolhas vai me trazer mais prazer e menos dor? Ou mais prazer e menos dor para o grupo? Nesse caso, o que trará menos dor e mais prazer é o desvio para a esquerda. Matar 1 pessoa é melhor do que matar 4 pessoas, segundo o princípio da ética utilitarista. Esse tipo de dilema moral, esse tipo de discurso utilitarista
utilitarista aparece muito no nosso cotidiano, principalmente em discursos políticos. Quando uma prefeitura afirma que vai retirar à força moradores de ruas em nome do bem-estar social, do bem-estar coletivo, ela está utilizando uma lógica utilitarista, porque ela está afirmando que, embora você tenha algum tipo de desconforto e desprazer e dor dessas pessoas que estão sendo retiradas, é um número muito pequeno de indivíduos que vão ser retirados à força, se comparado ao quantitativo da população que vai se beneficiar daquela ação da prefeitura. Ou até mesmo então, quando, por exemplo, o prefeito de São Paulo, ele resolveu fazer aquela ração humana. Muitas pessoas falaram que aquilo ali retira a dignidade humana, pois a experiência e o hábito, o costume alimentar, ele é importante para a identidade e dignidade do indivíduo. Porém, o argumento que o prefeito utilizou foi um argumento utilitarista, porque o prefeito ele afirma o seguinte: tudo bem, a ração humana ela não é gostosa, ela não traz tanto prazer para o indivíduo, mas se a gente for fazer um cálculo utilitário, um cálculo quantitativo, nós percebemos que a dor de morrer de fome poderá ser evitada. Então é melhor você não sentir prazer na comida e continuar vivo, ao invés de você ter nenhuma coisa nem outra. Então é um cálculo utilitarista, é um discurso utilitarista. Cabe então a você que está estudando filosofia, seja para a sua vida ou para o vestibular, o concurso, analisar se esse discurso utilitarista é coerente ou até mesmo se ele é válido em todos os casos. Ou, de repente, quem sabe você pode achar que esse discurso é tudo conversa fiada e que não vale ser ouvido em nenhuma hipótese ou nenhuma circunstância. Mas, só para resumir, é válido você ter em mente que o princípio da ética utilitarista é a maximização dos prazeres e a minimização da dor. Ou seja, é uma ética extremamente pragmática. É uma ética que está preocupada com os resultados práticos e imediatos, mais especificamente com os resultados quantitativos. O criador da ética utilitarista foi o filósofo inglês Jeremy Bentham, que foi um sujeito muito envolvido com a política de sua época. Inclusive, foi ele o criador também daquele sistema penitenciário chamado de panótipo, um sistema que foi utilizado como referência pela filosofia social do filósofo francês Michel Foucault já no século XX. Mas Foucault é algo que nós veremos posteriormente em outra videoaula. Para explicar a sua ética, Bentham ele utiliza a seguinte linha de raciocínio: os seres humanos eles possuem em sua natureza uma espécie de ordenamento dos prazeres e das dores. São esses dois impulsos ou sensações que dominam nossas vidas. Naturalmente, em nossa vida cotidiana, sempre buscamos coisas que nos trazem prazer e tentamos nos afastar de coisas que nos causam dor. Por exemplo, você na ceia de Natal, quando você se depara com um prato de rabanada, automaticamente você quer sentir novamente o prazer de comer uma rabanada que você sentiu nos natais anteriores. Só que você lembra, talvez, de uma experiência que você tenha, onde você comeu muita rabanada e o efeito disso foi algo contrário ao prazer, que no caso então foi a dor. Então, depois disso, você nunca mais comeu rabanada em excesso, porque você se lembrou da dor de barriga que você sentiu quando comeu muita rabanada. Então, as nossas escolhas no cotidiano, naturalmente, elas são pautadas ou orientadas pelo prazer e pela dor. Então, Bentham, ele observa isso e fala: olha, com a ética não pode ser diferente. A gente sempre vai buscar o prazer e sempre vai tentar nos afastar da dor. E aí, o que você achou dessa ética utilitarista? Faz um comentário aqui no vídeo dizendo o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você lembra de algum caso na vida real que se assemelha à lógica utilitarista. Assim a gente vai poder discutir melhor sobre esse assunto. Não perca a nossa próxima videoaula, onde falaremos sobre a ética do dever, tendo como foco o filósofo Immanuel Kant. Até a próxima, um grande abraço!